Oi, gente, eu sou a Anne Carolina e eu vim por meio desse vídeo falar um pouquinho com vocês sobre o meu ensino médio, a trajetória, métodos de estudo e por que é importante construir um currículo ainda no ensino médio, né? No meu caso, eu já procurava desde o ensino fundamental, tá bom? Então vamos lá, começando pelo ensino médio, né? As pessoas me perguntavam, Anne, desde sempre, porque eu tinha as notas consideradas boas, né? E aí o pessoal, os colegas falavam, Anne, o que você fez? Eu lembro que tinha uma disciplina em específico lá na Adventista que era praticamente impossível. Quando eu cheguei, era assim, impossível o pessoal tirar a nota máxima. A prova valia de 0 a 4. E eu lembro que uma menina do ensino médio conseguiu, aí um amigo meu conseguiu e eu também. Foi na mesma época que a gente conseguiu tirar a nota máxima. Então, tipo assim, uau, né? Aí o pessoal falou assim: você fazia cursinho? Falei, não. Até porque a gente latia no quintal pra economizar cachorro, gente, de verdade, sendo bem sincera, assim, né? Não tinha como ficar tendo reforço, não. Fora que minha família era bem rígida no questão de estudo, então não podia ficar muito não, sabe? Tipo, eu não devia precisar de reforço, não que seja errado, até porque eu dou reforço, sabe? O meu irmão, eu dava reforço pro meu irmão, inclusive, em algumas disciplinas e tudo mais, não é errado, mas é que a minha mãe, por ela estar em casa e ser professora, ela era bem firme, né? E aí eu falei, não, gente, eu não faço cursinho disso aqui, não. Nunca fiz. O que eu sei disso aqui é o que eu aprendi na escola e YouTube, basicamente. Você vai ver eu falando muito de YouTube. Anne, eu preciso de ajuda em tal matéria. Eu tenho o professor no YouTube certo pra você, entendeu? Ah, eu precisava de exercício pro Enem. Ó, Projeto Medicina. Amo esse site, gente. Eu vou colocar na legenda, embaixo. Na descrição do vídeo. Muito bom, tudo de graça. O meu irmão até questionou esses tempos, Zane, você pagava? Eu falei, meu filho, não podia pagar na época, entendeu? Era tipo, eu pedi uma vez, falaram não, aí eu consigo tudo pirata até hoje, né? Olha a Polícia Federal batendo na minha porta ali, mas assim, a maioria dos meus conteúdos é tudo pirata, porque eu precisava, né, uma coisa de graça. E aí, o que acontecia? Eu, basicamente, é a minha forma de aprender. Eu assistia a aula, aí eu revisei o conteúdo, né? Revisava o conteúdo, nem sempre no mesmo dia, gente. Geralmente era no outro dia. O ideal é que fosse no mesmo dia, mas eu não conseguia me organizar de forma que no mesmo dia ainda eu fazia a tarefa, né? Que eu sempre entregava as tarefas e revisar no mesmo dia. Eu não dava conta. Então, o que eu fazia? Geralmente no fim de semana, se eu não entendia alguma coisa, eu voltava naquele assunto, na teoria. Fiz a teoria, aí eu fazia exercício, eu tinha que fazer exercício de tudo enquanto é jeito, errava, corrigia. É coisa de fazer exercício mesmo, é tanto que no início foi uma das dificuldades que eu tive quando eu entrei na faculdade. Porque você não tem lista de questões de embriologia, por exemplo. Gente, eu quase fiquei doida. Aí veio o chat, graças a Deus. E aí a gente envia o conteúdo e fala, preciso da questão assim, assim, assim. Agora já tem mais plataformas, né? Mas então foi uma coisa que eu sofria muito. Porque eu tava acostumada a entender a teoria, seja por aula, seja lendo, vídeo no YouTube, né? Eu prefiro muito ler. Se eu não entendi alguma coisa, aí eu vou pra aula, sabe? Eu prefiro ler o conteúdo e fazer exercício. Aí, se não deu certo, eu vou pra aula. Você tem que se conhecer, tem que ver as formas que funcionam pra você, tá? Eu preciso realmente desse meu momento quieto. Eu posso até ir pra aula, mas eu vou absorver mesmo em casa, vendo conteúdo sozinha. Aí eu vou, organizo da forma que eu achei melhor. Às vezes os meus colegas falam, tal conteúdo assim, assim. Eu falo, então, eu comecei ele de trás pra frente, porque na minha cabeça fez mais sentido daquela forma,
Não mudou, só mudou a ordem do estudo. Então você tem que se conhecer, tá? E aí foi isso, o pessoal me perguntava, eu falava, não, eu estudei e fiz questões, eu refiz a revisão, a prova não era igual a revisão, tipo, ai, só mudou o nome, não sei o que, não. A estrutura da prova era aquela, sabia que eu tinha o enunciado, eu tinha que responder, né, de acordo com aquilo. Então, o método de estudo foi isso, eu leio e eu faço questões, e questões, gente, é universal, entendeu? Você aprende a teoria de diversas maneiras, mas questões eu acredito que é universal. Você tem que fazer. Sabe, eu sempre peguei aquele meu LA, que a gente chamava no SIC, que é o de atividades. Eu sempre fazia. No Adventista, que eu estudei, eu refazia em algumas disciplinas, ou então eu pegava no Khan Academy. Porque na época o livro de vocês mudou do Adventista, né? Eu tava vendo, me falaram que mudou, a minha era interativa. Então na época eu pegava do Khan Academy ou de provas da internet, o conteúdo batia direitinho. Não que era a mesma prova, até porque a professora fazia a prova da forma que ela queria, né? Mas eu fazia e cobrava bem bonitinho dentro da grade. No Adventista. No SIC, o que eu fazia? Eu usava o livro de atividade. Meu livro de atividade, se você ver, é bem completinho, sabe? Principalmente, assim, nas áreas que eu me preocupava mais. É bem... Não que as outras não eram, eu fazia tudo, assim, tudo que eu conseguia, mas, ai, senti uma lacuna em tal matéria, eu ia lá e fazia tudo. E às vezes eu passava raiva, gente, esse é o portão, porque eu fiz na pandemia o ensino médio. E às vezes eu falava assim, por favor, porque o nosso não tinha gabarito. Eu falava, por favor, professor fulano de tal, passa o gabarito da página tal a página tal, isso na pandemia, pra eu poder fazer aqui, né? Aí a pessoa falava assim, não, porque eu vou passar daqui na semana que vem como atividade avaliativa de vocês. Gente, eu queria morrer, porque não tinha o chat ainda. Aí era coitado de Antônio, né? Que Antônio falava, Antônio, você acha que tá certo? Tá. Aí a gente achou um aplicativo pra poder corrigir isso, que era o Gaut, eu acho que é Gaut, não sei. É um negócio assim, é o nome de um matemático. Que aí você tirava foto e ele funcionava. Então, assim, eu passei perrengue, sabe? Porque, ô raiva. E no Adventista, o livro que tinha atividade essa era de matemática. E eu fazia. Aí o professor, na época, ele deixava eu tirar foto do gabarito. Porque ninguém fazia aquilo, não dava tempo, né, dos alunos. A grade era curta pro tanto de conteúdo que tinha. Então eu fazia em casa, tirava foto, corrigia em casa depois, sabe? E no ensino fundamental e ensino médio, basicamente foi isso. Aí construir currículo. No meu caso, né, a minha família assim sempre foi muito, opa, vai cair, sempre foi muito esforçada para dar o melhor tipo de educação para eu e para meus irmãos, somos em 3. E aí, o que acontecia? Eu tinha que ter nota boa, porque meu pai falava, eu vou pagar escola para você até o 9º ano. Depois disso você vai pra pública, e se você quiser fazer faculdade, vai ser numa pública. Gente, ironia do destino. Eu entrei numa faculdade particular, tá? Depois que eu mudei, fui pra pública. E aí eu não tenho mais o meu pai, ele não viu isso. Então, às vezes eu paro e fico pensando, nossa, se ele visse isso, ele não ia acreditar. Falava tanto, né? E olha só onde é que... onde é que tô, né? Entrei na particular, eu pensava nisso, mas já mudei pra pública, graças a Deus. E aí, então, as notas tinham que ser altas sempre. Um tio meu chegou nas férias do meio do ano, do 9º ano, seria meu último ano em colégio particular, né? E eu sabia que na época o colégio que eles estavam querendo me colocar não era tão forte pro curso que eu queria. Tinha algumas lacunas de aprendizado que os alunos falavam. E aí meu tio, quando ficou sabendo, ele ficou revoltado. E aí era uma época que a gente tava bem apertado, então assim, não tem o que fazer. Já foi combinado, já tinha 1 ano combinado isso, né? 1 ano atrás já tinha sido combinado. Aí ele falou assim,
você tem nota boa, né? Falei, tenho. Eu tinha acabado de receber o boletim do colégio adventista. Aí eu falei, tenho sim. Nisso ele falou pra mim, me dá o seu boletim. Eu vou ver se eu consigo uma bolsa pra você. Lá no colégio das irmãs. Você já começa agora. Você não pode ter dependência, você não pode tirar nota ruim. Se você não reprovar, você fica até o 3º ano, com tudo certo. Falei, meu Deus, meu sonho, né? Porque aí era um colégio que eu sabia que era muito bom também. E aí a minha mãe falou, mas você não vai ficar triste de mudar e ter seus amigos longe? Eu pensava assim, gente, eu já vou ter que mudar de escola no ano que vem, entendeu? Uma escola que eu nem sei se eu vou conseguir chegar no meu objetivo, porque eu tinha que passar na pública. Eu falei assim, não, eu fui, com dor no coração, eu fui. Até hoje eu convivo com os amigos do adventista, né? Mas assim, eu tive que ir, aí eu fui. Então é importante, por que eu tô falando isso? É importante você já construir um currículo. Eu era uma boa aluna, né? Eu passei isso no adventista, né? Eu passava para a segunda fase de matemática dos negócios da Unemat lá das Olimpíadas. Na Olimpíada interna da rede estadual do Mato Grosso, dos colégios adventistas, eu fiquei em segundo lugar nas Olimpíadas do Conhecimento, que é na categoria de língua portuguesa, que era matemática, religião e língua portuguesa, ou ensino religioso, né? Aqui a medalha de prata, no 7º ano. Então, assim, eu tinha uma relação boa com os professores. Então, se fosse o caso, agora eu não lembro se pediram carta de recomendação, mas geralmente as escolas ligam para saber como que esse aluno é. Então, tudo isso interferiu, sabe? No meu caso, não só esse meu tio que foi lá, mas também boletim, o fato de eu sempre me esforçar. Eu tinha esses certificados, eu não sei se vocês ganham. Ai, meu Deus, rasgou. Rasgou só? Ah, não, já tava. É porque é muito antigo, gente, isso aqui. Ai, vai cair. Calma. Aqui, aí. Eu não sei, eu acho que vocês ainda têm. Certificado de mérito acadêmico, ó, 2017, quase 10 anos já. Que ano que é isso? 2016, esse aqui tem 10 anos. Prata, diamante, ouro, era prata, bronze, diamante, ouro, uma coisa assim. Aí eu sei que aqui tinha certinho, tem aqui, ó, carimbo. Então tudo isso conta, principalmente se você quiser, não que é o caso de você de conseguir bolsa em alguma outra escola, né? Mas assim, eu queria participar do intercâmbio igual aquele que teve em Cambridge. Você consegue, tem a modalidade paga e, se não me engano, tem a modalidade de bolsa, então tudo isso conta. Sabe, uma boa relação com os professores também, porque você vai precisar em algum momento da sua vida, quando a partir do momento que você quiser concorrer a uma bolsa de estudos, principalmente fora do país, você vai precisar de cartas de recomendação. Aqui pode ser que não seja tão comum, mas lá fora é o que mais pede. Porque nota, ok, mas e relacionamento, né? E a sua parte humana, como é que fica? Eles querem saber também. Então é importante, né? Ah, aqui é a minha fotinha do 3º ano. Eu entrei no 9º depois das férias. Então, no ensino médio é isso, construa, tá? Outra coisa também, eu quero participar dos intercâmbios, de tudo mais. Trabalho voluntário é uma coisa que abriu o meu olhar, assim, tanto de humanidade quanto de olhar o outro realmente, sabe? No SIC mesmo eu fiz trabalho voluntário, era um projeto de ensino religioso, né? Valia a nota, você tinha que apresentar. Hoje em dia eu sei que é uma plenária, né? Que é da aula do campo que você faz. E eu fiz na Fundação Terezinha Mendes. Então, com certificado, tudo válido, gente, ó. Eu coloquei aqui porque tem gente que fica falando que tem as coisas e não tem nada, né?
Mas tá aqui, ó, tudo aqui. E esse vídeo já tá longo, mas eu prometo que já tá no final. E quando eu fui na faculdade concorrer a um intercâmbio cultural aqui no Brasil mesmo, né? Que seria lá pela rede Mondó, lá na ilha Marajó, eu tinha trabalho voluntário na faculdade que eu tava fazendo também, em feridas, né? No projeto de feridas interdisciplinar de feridas crônicas. Aqui na população cacerense, a gente fazia a limpeza, a ferida, avaliava o paciente, né? Tudo de forma gratuita. Mas se eu não tivesse isso na faculdade, eu tinha já esse do ensino médio, que valia, porque um dos critérios para conseguir, tudo pago, tá, gente? Você só tinha que conseguir chegar no aeroporto, no caso nosso aqui em Cuiabá, e chegava lá em Belém, de Belém você pegava um barco e ia pra ilha Belém? Não sei. Se tiver errado, tudo bem. Não, o foco não é esse, eu sei que era a cidade e você pegava o barco, então você só tinha que pagar o transporte do barco, que eu acho que era tipo R$ 50, e chegar no aeroporto, porque a passagem era tudo pago. E valia, porque era trabalho voluntário. Se você já tem um currículo que tem trabalho voluntário, que tem iniciação científica, você tem uma língua já não é credenciada, que você já é bilíngue, proeficiente. Se você já é proeficiente em alguma língua, seja espanhol ou inglês, funciona, tá? Dá certo. Esses tempos eu voltei no colégio, porque na época que eu estudava não tinha ainda o PS, não tinha. E aí, deixa eu até pegar já aqui o certificado, eu pude fazer, porque eu estudava, eu fui aluna da escola, eu entrei em contato com eles, com o pessoal do colégio e também com o pessoal do Cambridge, né, em inglês. E eu consegui a proeficiência do nível de A2 só com estudo em escola, gente. Eu nunca fiz cursinho, não, porque eu não podia. E aqui, nível A2, tá? Que era só o que faltava para participar dessas coisas assim de conseguir um estágio fora e tudo mais, porque a proeficiência na língua inglesa ela pesa muito. E eu tô em busca da língua espanhola. Vou colocar o link, porque tem pela Federal de Santa Catarina, tem como você fazer essa proeficiência por meio online, você não precisa ir, porque aqui em Cáceres eu entendo que é mais difícil um pouquinho, né? Agora, o próximo tópico que a professora me passou para conversar com vocês é sobre as feiras de conhecimento. É uma coisa que me dói muito, porque eu não tive isso ao portão, gente. A minha casa é cheia, aí o pessoal fica entrando e saindo, tá? Não é uma vila, mas o pessoal fica como se fosse. Enfim, voltando. Quanto à feira de conhecimento, sempre que eu podia, eu participava. Mas no ensino médio, como o meu ensino médio, 2/3 dele foi feito na pandemia, não tinha tanto. E eu fiquei arrasada, porque isso, gente, abre muitas portas, principalmente se você vai fazer para carreira acadêmica de pesquisa. O curso que eu faço é na área da saúde é um curso longo. E eu tenho a vontade de realmente poder fazer um mestrado, um doutorado, atuar na minha área, né? Mas também ser professora dessa área. Porque o que acontece? Não tem professor, é uma dor nossa, dos graduandos. Então eu quero mudar isso, fazendo o que eu posso para mudar. E da onde que entra essa questão de iniciação científica, feira científica? Se você já tem essa base, quando você vai concorrer a um PIBIC, né, que é o programa de bolsa de iniciação científica, você já sai na frente dos seus concorrentes. Assim como uma proeficiência, um currículo que não é construído no primeiro semestre da faculdade, é construído desde o ensino fundamental, desde o ensino médio.
você tendo essa bagagem, você consegue a iniciação científica. Tem casos que, inclusive, é o que eu tô procurando saber se eu consigo participar, justamente porque eu não tive tanto programa científico no ensino médio, é de você estar fazendo a faculdade e por já ter essa base sólida na área da pesquisa, você poder puxar matérias do mestrado. Então, quando você formar, você praticamente só vai ter que escrever a tese do mestrado. Nisso você já embala no doutorado. Anne, não tenho vontade. Mas só de você já ter noção da escrita científica, amado, você vai ter que fazer um TCC em algum momento da sua vida. Publicar um artigo, alguma coisa para você poder formar. Então, já vai estar meio caminho andado, você não vai estar perdido, sabe? No link na descrição desse vídeo eu vou deixar os links, tá? Tanto da proficiência em espanhol, que é o que eu preciso fazer, e eu gostei de saber disso, porque eu procurei muito, das Olimpíadas de inglês, das Olimpíadas de história, tem de geopolítica também, que eu achei incrível, gente, sabe? E também questões humanitárias você vai ter que pesquisar na sua cidade. Eu recomendo a faculdade pública, porque é muito voltado à cultura, por conta de ser uma coisa governamental, sabe? Não que na particular não tenha, tem também, mas na pública tem muitos projetos. Tem projetos de música, tem projeto cultural, de danças culturais, então tudo isso abre portas para você. Eu não tive a oportunidade no nível de ensino médio, justamente pela pandemia, mas o meu irmão, ele recebeu, onde é que tá? Uma moção, como fala? Deixa eu ver aqui. Moção de aplausos pela prefeitura. Gente, o guri que precisar um estágio em algum lugar, em alguma coisa assim, ele pode colocar no currículo dele. Ele é parte integrante do coral Vozes do Pantanal, entende? Outra coisa que teve foi o IDOMED Day, que a faculdade, não é merchan, tá? A faculdade promoveu aqui, com certificado e tudo. Isso aqui é dele, tá, gente? Que é uma pré-med experiência. Ele aprendeu a fazer sutura. Ah, e ele quer uma coisa da área da saúde? Quer. Já tá na frente, ó, do pessoal do primeiro ano de faculdade. Entende? Ainda conseguiu horas complementares, 40 horas. Sabe? Então, é uma coisa que vale a pena correr atrás, tá? Me perdoem pelo vídeo longo. Eu falo pausadamente, pelo menos é o que as pessoas me dizem, né? Se não for verdade, pode falar pra professora e ela não fale pra mim, tá? Porque, brincadeira, eu não ligo. E é isso, tá certo? Se você quiser fazer a proficiência pelo Cambridge, né? Eu não sei como que fica para alunos de fora, mas entre em contato com a coordenação da escola, porque pode ser que você tenha que pagar por fora. Eu paguei por fora, mas como era aluna, eu fiz lá mesmo, né? Então teve um acesso um pouco mais direto. Agora, se você quiser fazer, entre em contato com a coordenação do SIC e conversa com ele direitinho, tá? É um diferencial e eu espero que tenha ajudado. E eu vou colocar também um link de um teste que eu fiz há muito tempo atrás para saber qual é a forma que eu aprendo melhor. E vai testando, gente. Como que eu testo? Estudando. Não deixa para testar em cima da prova, pelo amor de Deus. Pega durante a semana uma matéria que você está com dificuldade e fala, eu vou tentar assim, vou tentar de tal forma. E vai vendo que é melhor para você, tá? Tem matéria que você não vai usar o mesmo método de estudo para exatas do que o método de estudo para humanas, por exemplo, tá? Então, se conheça. E é isso, eu espero que tenha ajudado e o vídeo ficou longo, me perdoe.